A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou fazer agora aqui a exposição de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, a carta à igreja em Éfeso. Se você já leu Apocalipse, sabe que nós temos ali as 7 igrejas da Ásia que João escreve as cartas, as 7 cartas. E aqui no EBD em Foco nós produzimos um conteúdo voltado para a revista CPAD de adultos e jovens. Nós temos slides em PowerPoint, conteúdo em vídeo, áudio, PDF das revistas aí CPAD. Mas nós temos também o nosso conteúdo próprio. Já publicamos uma revista sobre escatologia, apresentando a visão dispensacionalista da escatologia, e agora nós estamos meio que continuando o nosso estudo sobre escatologia no livro de Apocalipse. Então aqui está eu e o Antônio Vitor. Se você já viu aí a primeira aula, a aula 1 do Antônio Vitor, ele fez uma breve introdução ao estudo aí das cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e 3. O Antônio Vitor, ele colabora aqui com o EBD em Foco e nós estamos revezando este estudo, esse estudo próprio produzido aqui por mim e por ele. Nós estamos produzindo este conteúdo para você aí usar na sua igreja, no culto de ensino, na EBD, ou quem sabe para edificação própria mesmo, você ter acesso a esse material. O vídeo ele é postado no YouTube, no site do EBD em Foco, é liberado para todos. O material em PDF eu não imprimi, mas estou com ele aqui no tablet, né? Estou aqui, vou acompanhar aqui. Eu gosto de acompanhar assim, eu acho melhor, mas você pode imprimir esse material. Ele está disponível no site do EBD em Foco para assinantes do EBD em Foco. Nós temos uma assinatura lá mensal para ter acesso aos slides das lições aí CPAD, né, de jovens e de adultos, e agora o assinante ele tem acesso a esse material também. Então eu recomendo você acessar o EBD em Foco. Assim que você fizer o login, você vai baixar na página, lá no final está lá o conteúdo de escatologia e o conteúdo das 7 igrejas, 7 cartas, né? Então você vai ver esse conteúdo que está sendo postado agora semanalmente, né? Estamos agora no mês de outubro, tá? Então nós vamos fazer outubro e novembro, são 8 lições que serão postadas e eu recomendo você acompanhar e fazer logo o download desse material, até mesmo para você dar um feedback, falar se está bom, se não está, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido. A gente precisa desse feedback. Então vamos lá, né? Acesse aí ebdemfoco.com que você vai ter esse material. Então na aula de hoje eu vou falar aqui especificamente sobre a carta à igreja em Éfeso. João vai tratar aqui de algumas características dessa igreja que tem relação, sim, com a igreja de hoje, tá? Então, a gente vai assumir aqui uma postura de interpretação das cartas um pouco diferente de alguns teólogos dispensacionalistas, que alguns teólogos dispensacionalistas colocam as cartas como sendo representação da igreja em cada época, tá? A gente conhece aqui essa interpretação, no entanto eu não vou adotar essa interpretação porque eu vejo alguns problemas nela. Eu posso fazer um outro vídeo, eu acho que eu vou fazer sim um outro vídeo explicando o motivo. Eu vou levar em consideração que essas igrejas aqui são igrejas históricas que existiram e que de fato João escreve ali para essas igrejas usando as características delas mesmo naquela época. E aí a partir disso nós vamos fazer aplicações para a igreja de hoje. O que nós hoje podemos aprender com as igrejas lá da época da igreja primitiva, no caso, essas igrejas aqui da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender como que era essa igreja em Éfeso, tá? A igreja em Éfeso, tudo indica, tá, de acordo com Atos 18 até o 28, que ela foi evangelizada por Priscila e Áquila e eles receberam ajuda de Apolo, tá? Apolo estava com eles também. Paulo também foi lá nessa cidade, pregou o evangelho e passou lá 2 anos e 3 meses evangelizando, né? Não somente essa cidade, mas toda a região ali. Então era uma cidade muito grande, era uma das 4 cidades mais poderosas do Império Romano, né? Junto com Roma, Alexandria e Antioquia da Síria.
Então, Éfeso era uma metrópole, uma cidade muito grande, né, tinha uma boa localização e era muito movimentada e o comércio era muito forte. Então, cidades assim, elas geralmente tinham muita idolatria, porque passava pessoas de várias religiões, tinha templos ali a vários deuses, e o principal era o templo à deusa Ártemis, conhecida também como Diana, né, de acordo com a mitologia romana. A mitologia grega chamava ela de Ártemis. Esse templo ele era totalmente de mármore, tinha 129 metros e meio de comprimento, 67 metros de largura, 127 pilares de 18 metros de altura. Então, assim, era algo realmente esplêndido, grandioso. Só para você ter uma ideia, ele era maior do que um campo de futebol. A área do templo ali, o templo em si era maior do que um campo de futebol. Um campo de futebol tem entre 60 e 100 metros, 60 por 100 mais ou menos, né? Pode variar um pouco. Então, essa igreja era uma igreja que estava dentro desse contexto dessa cidade grandiosa, essa cidade de Éfeso. Temos a carta de Paulo aos Efésios, que muitos acreditam que seja uma carta circular, e temos essa carta de João, e aqui vamos ver alguns detalhes sobre essa carta e como que nós podemos aqui fazer aplicações para a nossa vida. Primeiro que aqui no versículo 1, capítulo 2, fala assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então a gente observa aqui que João começa apresentando aqui Jesus, né? Quem é Jesus aqui? É aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os candelabros. Se a gente ler o final do capítulo 1, João fala bem assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então a gente não precisa ficar especulando aqui o que são, no caso, as estrelas e o que são os candelabros. Tá? O candelabro aqui representa as igrejas. Então Cristo está no meio da igreja, ele é o centro da igreja. E aqui entra essa questão do anjo da igreja, que as cartas são direcionadas ao anjo da igreja. Uma grande parte dos teólogos dizem que o anjo é o pastor da igreja. Tá? O pastor representa o pastor. Outros teólogos vão dizer que o anjo é um anjo mesmo, ser espiritual, que toma conta da igreja como se cada igreja tivesse um anjo responsável ali para tomar de conta. É assim, não sabemos exatamente qual a interpretação correta. Tá? Eu não sei se a maioria dos teólogos vão dizer que é o pastor, mas é pelo menos o que eu vejo na maior parte das pregações e o que eu vejo na maior parte dos livros. O Hernando Dias Lopes mesmo, no seu livro ali, aos Efésios, na página 63, né, da primeira edição de 2005, ele vai dizer ali que é o pastor, que representa o pastor. Já o Osborne, que escreveu o comentário exegético de Apocalipse, ele vai dizer que não necessariamente é o pastor. Ele vai dar algumas possibilidades de interpretação, mas ele fala assim, que quando estuda escatologia, os anjos estão presentes. Por exemplo, os anjos vão separar os maus dentre os justos, a parábola da rede, Mateus 13, 49. Eles também vão separar o joio do trigo, né? Mateus 13, 49 e outro 13, 39, né? Tudo do capítulo 13 de Mateus. Na vinda de Jesus em glória, eles vão reunir os escolhidos, Mateus 24, 31. Então, assim, a gente observa realmente uma ação angelical quase todas as vezes que a gente vai falar de escatologia. Então, a conclusão que o Osborne tira do seu livro ali, que eu também até concordo com ele, é que a figura do anjo mostra aí que a igreja é uma entidade espiritual. Não tem problema nenhum nós falarmos que o anjo é o pastor, mas o fato dele usar aí o anjo, né, como para se referir ao pastor, ou quem sabe, enfim, ao anjo mesmo de verdade, não sei, mas é mostrando que a igreja é algo espiritual, tá? Não é uma entidade humana, não é uma organização humana, mas a igreja é espiritual, tá? E fala que Cristo tem as 7 estrelas em suas mãos, ou seja, ele tem o controle
dos anjos da igreja, ele preserva a igreja, ele cuida da igreja, ele está no controle geral da igreja, ele é soberano, ele comanda o universo e a igreja pertence a ele. Tá, vamos lá, vamos para a segunda parte aqui, que são os pontos fortes dessa igreja. A gente vai observar que tem um padrão nessas cartas. Primeiro ele apresenta ali, faz uma pequena apresentação, falando um pouco sobre Cristo, e depois ele apresenta geralmente os pontos fortes, depois os pontos fracos e uma recompensa ao que vencer. Pontos fortes. Vamos falar um pouco aqui sobre os pontos fortes dessa igreja. Primeiro, ela era uma igreja que praticava boas obras, né? No caso aqui, no capítulo 2, versículo 2, fala assim: conheço as suas obras. Jesus tem um conhecimento absoluto e completo de tudo o que acontece na igreja. A igreja é dele. Então aqui não é uma defesa da salvação pelas obras, não é isso, não é que a salvação acontece pelas obras. Salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas aquele que é salvo, ele vai sim praticar boas obras, vai ter atitudes práticas. Então isso aqui é uma igreja, né, dá para observar que era uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava, que evangelizava, que buscava ali, a gente vai ver mais adiante, né, uma igreja que buscava repreender e acabar com toda a doutrina errada que estava ali no seu meio, tá? Combatia de fato as heresias. Então não era uma igreja que realmente tinha boas obras, e Jesus conhecia essas boas obras. Ele fala isso, né? Eu conheço as suas obras. Tá? Essa igreja também era uma igreja que perseverava, né? Então, uma igreja que, no caso, ela tinha uma grande perseverança. Você fala assim, no versículo 3, ó, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Esse tema perseverança, ele é presente no livro de Apocalipse, a gente vai observar isso, né? A perseverança leva, né, no caso, é o que leva os crentes a suportarem as tribulações, e o resultado dela é a vitória. Então esse tema está sempre presente em Apocalipse. Perseguição, perseverança, vitória. Quem perseverar até o fim, esse vai ser vitorioso. Então realmente é um tema presente e fica aí para nós, né? No caso, nós que somos crentes, que somos salvos em Cristo Jesus, nós passamos por problemas? Passamos por problemas. Sofremos perseguição? Sofremos sim. Muita perseguição, mas nós temos que perseverar, né? Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24, 13. Então nós temos que sim permanecer fiéis, independente da circunstância. Infelizmente hoje, muitos crentes querem a coroa, mas não suportam a cruz. Querem salvação sem conversão, querem as bênçãos de Deus, mas recusam o Deus das bênçãos. Muitas igrejas renunciam às verdadeiras doutrinas porque não suportam a pressão das instituições terrenas. A gente observa muito isso aí, algumas igrejas que estão abrindo mão do seu valor espiritual, abrindo mão da base que é Cristo, e está aí cedendo a pressões, né, de instituições humanas, e estão se transformando aí em instituições políticas, igrejas que só servem, no caso, para eleger um político, para se vender para um político ou para outro, uma igreja que só pensa em enriquecer, uma igreja que não tem mais o papel de igreja, tá? Esqueceu o papel de igreja. Então a gente observa muito, infelizmente, isso tem acontecido, muitas igrejas elas deixaram de perseverar, sofreram algum tipo de pressão, algum tipo de perseguição, abriram mão dos seus princípios, né? Vou abrir mão dos meus princípios porque assim eu não sou mais perseguido. É a maneira mais fácil de você deixar de ser perseguido, é abrir mão do evangelho, do princípio do evangelho. Tá? E aqui é o contrário, o que acontecia na igreja aqui em Éfeso é que eles não abriram mão dos princípios cristãos, permaneceram fiéis, foram perseguidos, mas perseveravam. Terceiro, uma igreja que combate os falsos ensinos. Então, uma igreja, né, que tem suas boas obras, praticava boas obras, que perseverava e que combatia também os falsos ensinos. A parte B do versículo 2, aí do capítulo 2, fala assim, ó, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. Então essa igreja não tolerava esses homens maus, que eram pregadores de falsas doutrinas, que estavam disseminando ali entre os crentes da igreja ensinamentos errados, tá? Ensinamentos errados, e as pessoas estavam, quem sabe, ali sendo enganadas, mas aquela igreja, de forma bem organizada, ela se uniu para combater os falsos ensinos. E isso é uma orientação bíblica. No Antigo Testamento a gente pode ver Deuteronômio 13, de 1 a 18, 18, 20 a 22, Jeremias 23, 11 a 32, dentre outras passagens bíblicas, uma orientação para acabar de uma vez com todas com todo tipo de falso ensino, de falsa doutrina. A gente observa também no Novo Testamento, 1 João 4,1 fala assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então a gente tem observado aí realmente muitas falsas doutrinas. Alguns pregadores vão pregar e começam a falar visões, coisas mirabolantes, que não tem base bíblica nenhuma, e muitas vezes o povo recebe isso como sendo algo de Deus. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa na igreja. Tá? Se não for fundamentado na palavra de Deus, na revelação que nós temos, não vale. Tem muita gente que critica às vezes a Bíblia, fala que tem uma revelação especial. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A Bíblia, sendo ela boa ou ruim, é o que a gente tem. Se alguém fala mal da Bíblia, critica a Bíblia e tal, mas é o que a gente tem, a gente não tem outra revelação. Tá? Então, se eu for dar ouvidos para a revelação que aparece por aí, eu vou ficar louco, porque cada um fala uma coisa diferente. E isso eu não estou falando de grandes religiões, não. A gente observa por aí algumas religiões que surgiram a partir de uma revelação especial, né? O islamismo é uma delas, o mormonismo também é uma igreja que tem uma revelação especial, a igreja adventista tem a Ellen White também, com revelações diferenciadas lá, algo diferente da Bíblia, com o mesmo peso, né, da Bíblia. Enfim, a gente observa essas grandes religiões que têm aí uma base fundamentada numa revelação extra-bíblica. Mas a gente observa também dentro das nossas igrejas que prezam pela sã doutrina pessoas que trazem uma revelação extra-bíblica como se aquilo tivesse um peso das Escrituras, que no final das contas são doutrinas erradas, falsas doutrinas, falsos ensinos, que só têm como propósito conduzir as pessoas ao inferno. Mais adiante, aqui no Apocalipse, versículo 6, ele fala assim, que ele cita, no caso, né, a questão da obra dos nicolaítas, tá? No caso, eles odeiam as obras dos nicolaítas, que é um grupo que, assim, os teólogos não conseguiram ainda determinar quem de fato são os nicolaítas ou eram os nicolaítas, mas era uma heresia muito séria e a igreja não deixou se enganar por essa heresia. Então, essa igreja era uma igreja que prezava pela sã doutrina e combatia de fato as heresias, e é o papel da igreja de hoje. A igreja de hoje tem sim que combater as heresias. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem algumas divergências teológicas no meio evangélico que não necessariamente chega a ser uma heresia. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, dicotomia e tricotomia. Tem um grupo que acredita que é corpo e alma e espírito, é diferente. Outro grupo fala que alma e espírito é uma coisa só, então é só corpo e alma, ou só corpo e espírito. Aí fica essa confusão de dicotomia e tricotomia, só que isso assim não tem relação com a salvação. Tá? Se você pode acreditar na dicotomia, na tricotomia ou no monismo, que acredita que é um só, que isso não vai influenciar na sua salvação. É o tipo de debate que pode até ser saudável dentro da igreja para nós aprendermos mais uns com os outros. No entanto, não há necessidade de você, vou combater essa falsa doutrina da dicotomia, vou combater essa falsa doutrina da tricotomia. Não é bem assim. Isso aí, como o Osborne costuma falar, ferro afiando ferro, né? Ele fala assim, que é um ali aprendendo com o outro.
Tá? Não chega a ser uma falsa doutrina. Então tem alguns pontos na teologia que tem divergências, mas não chega a ser uma falsa doutrina. Agora, quando tem dentro da igreja um ensinamento que foge realmente das bases do cristianismo, aí sim tem que ser combatido. Tá? A gente tem muitos ensinamentos que falam de salvação por obras, tem muita revelação extra de pessoas que dizem que foi no céu e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com as escrituras. Então a gente tem que combater as falsas doutrinas e aquilo que está dentro do limite do tolerável ali para debater, debata com algo saudável para que possa ter um aprendizado uns com os outros. Continuando nosso estudo, pontos fracos. Essa igreja, ela tinha pontos fortes, como a gente viu aqui, combatia aí as falsas doutrinas, os falsos ensinos, né, e os hereges. Mas, por outro lado, havia uma falta de amor. Tá? Fala assim, ó, versículo 4. Contra vocês, porém, tenho isto, que abandonou o seu primeiro amor. Tá? Abandonou. Essa igreja, ela era muito boa com relação às doutrinas, cuidava das doutrinas, mas eu acredito que esse zelo pela doutrina foi algo tão ao extremo que eles esqueceram do principal. Eles esqueceram daquele amor que eles tinham lá no momento que eles se converteram. Então, assim, tem que ter amor? Tem que ter amor. Mas isso não anula o fato de combater as falsas doutrinas. Uma coisa consegue conviver com a outra. E parece que essa igreja não estava conseguindo essa relação. Tá? Eles parece que estavam assim, meio que vamos combater e a todo custo e deixa para lá. Meio que se dane, não estou nem aí. E parece que isso foi levado para outras áreas da igreja e aí tem essa repreensão, né, que eles abandonaram o primeiro amor. E o amor é fundamental no Evangelho. Tá? Lá em Mateus 22, 37 a 39, Marcos também 12, 39 e 31, 39 a 41, Lucas 10, 27, né? Jesus sempre vai falar o seguinte, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus, o amor ao próximo está atrelado um ao outro. Tá? Não tem como você amar a Deus e não amar o próximo, ou amar o próximo e não amar a Deus. Não faz sentido. Se você ama um, você ama o outro. Então o amor é a base do cristianismo. Então essa igreja, talvez eles estavam se esfriando. E isso já estava previsto por Jesus. Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriará. Então muitos, não de todos, de muitos se esfriará. Isso aqui Jesus já estava vendo. E aí você pode se perguntar, mas tem como a pessoa perder o amor e continuar sendo zeloso pela doutrina? William Hendricks faz a seguinte analogia. Uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes e ainda assim ter falta de amor. Então ele dá o exemplo aqui da esposa que cuida do marido, está ali com o marido, é fiel ao marido, mas não ama, tá? Falta o amor. Então essa igreja ela estava nesse impasse. Ao mesmo tempo que era fiel, ao mesmo tempo que era perseverante, que combatia os falsos ensinos, estava esfriando o amor. O amor para com o próximo, o amor talvez para com Deus, né? Porque uma coisa está atrelada à outra. Não sei se realmente tem relação direta com o combate às falsas doutrinas, né? Eles se envolveram muito com uma coisa e esqueceram da outra. Então dá para conviver sim. Tá? Até mesmo o combate às falsas doutrinas tem que ser feito com amor. Tá? Se não for com amor, não é feito da forma correta. Uma igreja que precisava de arrependimento. Eles precisavam se arrepender. O capítulo 2, versículo 5, parte A. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Então, aqui Deus dá a oportunidade de arrependimento. Lembra lá das boas obras de vocês, lá do princípio, do amor de vocês, do primeiro amor. Lembre-se disso. Tá? Essa lembrança, né,
não é só para trazer à mente uma atitude do passado, mas ele deseja que eles façam uma análise da situação, uma reflexão daquilo que eles estão vivendo para agir de uma forma diferente. Tá? Então tenha a oportunidade de arrependimento, então agarre essa oportunidade. Davi pecou, mas ele se arrependeu depois, ele teve a oportunidade de se arrepender e se arrependeu. Pedro também pecou, negou Jesus, mas ele se arrependeu amargamente. Então a gente observa na Bíblia, sempre que alguém comete uma falha muito grave ali, qualquer tipo de pecado, melhor dizendo, Deus sempre dá a oportunidade de se arrepender. E essa igreja tinha essa oportunidade de voltar ao primeiro amor. Tá? Então aqui a gente observa que Paulo deixa isso bem claro com relação ao amor. 1 Coríntios 13, 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. É por isso que Jesus é bem radical com essa igreja. Lembra onde vocês caíram e se arrependam. Porque se por acaso não se arrepender, vocês vão sofrer o juízo. Se não se arrepender, virei a vocês e trarei e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha só. Essa igreja, ela vai perder o posto de igreja. Vai tirar o candelabro do seu lugar. O candelabro representa a igreja. Ele é o suporte para a luz. O candelabro é aquele objeto que ficava no tabernáculo e também no templo, depois que o templo foi construído, e ele era o suporte para a lâmpada, porque a lâmpada iluminava dentro do ambiente. Não tinha janela no ambiente, só tinha porta de entrada e ficava fechado, e para iluminar tinha que ter o candelabro. Ele era suporte para a luz. Ele não tinha luz, ele não produzia luz, ele era o suporte para a lamparina que produzia luz. Então assim a igreja, que é aqui representada pelo candelabro, ela não tem luz própria. A luz é Cristo. Então, se essa igreja não se arrepender, ela vai perder o posto de igreja. Olha só, que a gente tem que observar que a igreja ela tem que ter amor. Não adianta. Ela foi elogiada, mas por outro lado ela tinha um problema e esse problema tinha que ser resolvido. Eles tinham que se arrepender e voltar ao primeiro amor para não perder o posto de igreja. Nesse caso aqui, a gente pode falar assim, quantas igrejas locais, uma aplicação para nós, abandonaram o primeiro amor e não se arrependeram. E neste caso, perderam toda a capacidade de fazer a obra de Deus. Se tornaram uma instituição humana que não causa impacto na sociedade nem no reino de Deus. Então oremos para que isso não aconteça com a nossa igreja. A gente observa no dia de hoje igrejas que se misturaram com política, esqueceram de fazer a obra de Deus, perderam o posto de igreja e se tornou simplesmente uma instituição humana sem nenhum valor espiritual. Infelizmente isso tem acontecido em muitas igrejas. E por último nós temos a recompensa ao que vencer. Fala assim, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. No versículo 7 deixa bem claro que o vencedor ele vai ter acesso à árvore da vida. E de fato, esse tema, vencer, ele é muito presente no livro do Apocalipse. Sempre tem a questão da vitória, a vitória final é a vitória de Deus, e nós vamos participar dessa vitória de Deus. Essa vitória é algo futuro? Sim, mas também é algo presente. O crente já vive lutas no dia a dia e ele já vence nos dias de hoje, ele já vence hoje. Tá? Nós já somos mais do que vencedores e se nós permanecermos fiéis até o fim, vamos participar da vitória final de Deus. E lá em Apocalipse 22, 2 diz que tem na Nova Jerusalém uma árvore. Essa árvore vai produzir o seu fruto. No caso aqui, o fruto vai ser consumido pelos salvos em Cristo Jesus e muito provavelmente este fruto é o que vai aí nos dar a vida eterna. Ele vai dar alimento para a vida eterna. Não sabemos exatamente as propriedades desse fruto. Pode ser uma figura de linguagem para se referir
a vida eterna que teremos lá na Jerusalém, na Nova Jerusalém. Tá? A árvore da vida, de acordo com alguns teólogos, pode ser uma representação da cruz de Cristo, que nos garante a salvação eterna. Então não sabemos exatamente por que usa essa figura de linguagem, árvore da vida. Né? Alguns teólogos vão defender que de fato vai ter uma árvore verdadeira, lá, uma árvore literal, que vai produzir o seu fruto, mas de todo jeito, né, isso aqui vai ser realmente, essa árvore, fala jardim, fala de vida eterna, fala de comunhão com Deus. A gente lembra lá do Jardim do Éden, da árvore da vida lá no Jardim do Éden, que, no caso, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comeram da árvore da vida. Alguns teólogos chegam a dizer que se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre numa condição de pecadores. Seriam pecadores para sempre, porque eles teriam a vida eterna na condição de pecadores. E isso segundo alguns teólogos, não temos nada definitivo sobre isso. Mas na Nova Jerusalém nós estaremos livres do pecado, livres de toda condição pecaminosa, ou seja, o pecado não estará presente, não teremos mais uma natureza pecaminosa, teremos o fruto da árvore da vida e viveremos eternamente na presença de Deus, na comunhão de Deus. Aquela comunhão que Adão e Eva perdeu lá no começo, ela vai ser restaurada por completo, de forma muito maior, e nós viveremos para sempre nesta comunhão com o nosso Criador. Amém? Então é maravilhoso, estudar sobre esta carta, que é essa igreja. A gente observa que era uma igreja que tinha pontos positivos, mas também pontos negativos, principalmente com relação ao abandono do primeiro amor, mas a promessa ao que vencer, a promessa àquele que ficar fiel, permanecer fiel, é uma promessa maravilhosa, de viver eternamente na presença de Deus, desfrutando ali da árvore da vida. Então essa promessa é para nós também, para nós hoje. Na nossa igreja pode ser que tenha alguns problemas, pode ser que tenha algumas dificuldades, mas nós podemos sim orar e contribuir para que a nossa igreja possa fazer a diferença no mundo, para que nós possamos permanecer fiéis e chegarmos um dia ali com Deus, viver a eternidade com Ele. A paz do Senhor, até a próxima aula.